E mais uma vez, juntos com a palavra do Senhor, quero convidá-lo a pegar junto comigo primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 6 a 9. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes desse mundo, que são aos olhos daquela desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se a houvessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Palavra do Senhor, e nós dizemos graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, nós vivemos nesse mundo e temos ao nosso redor toda uma realidade humana, porque somos humanos. Desde o momento em que nós acordamos até o momento que vamos dormir, nos deparamos diante de um mundo que vai se desenvolvendo e desenrolando de segunda a domingo, de janeiro a dezembro. Mas quero dizer a você que paralelo a esse mundo humano existe o mundo sobrenatural, que é o mundo espiritual. Jesus o chama do reino de Deus. É aonde os anjos habitam entre nós. É aonde Jesus se apresenta muitas vezes. É aonde o Espírito Santo repousa e age. Da mesma maneira, quando Deus criou todas as coisas, o Espírito pairava sobre as águas. Hoje o Espírito Santo paira no meio de nós. E à medida em que nós nos abrimos, e veja bem, isso é importante e necessário, o Espírito passa a atuar na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita no meio de nós. Então você perceba bem a potência que é chamada essa ação no meio de nós. Até em Atos capítulo 1, versículo 8, fala: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Essa palavra força, ela vem de dínamos, e dínamo significa dinamite, e se explode uma dinamite, ninguém fica vivo, não é verdade? Então a força é tremenda, pois esse Espírito Santo paira do meio de nós com essa força grandiosa. Só que para que nós tenhamos acesso a todo esse movimento, a toda essa força de Deus, é preciso que nós nos abramos para isso. E nos abrir para isso não está se referindo a coisas materiais, mas a aquilo que é espiritual em nós, valores espirituais em nós. Por exemplo, o nosso âmago, que é a profundidade do nosso ser, onde reside o sopro de vida que Deus um dia soprou sobre nós. É onde residem as propriedades e os elementos do nosso ser, que são escondidos para muitas pessoas, e só são revelados àqueles que se submetem à ação do Espírito Santo, aqueles que deixam o Espírito Santo participar da vida, aqueles que se abrem ao Espírito Santo. O Espírito Santo é como Jesus, e ele disse até em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas se eu não abrir... Então Jesus respeita, ele é muito educado e não vai arrombar a porta do nosso coração. Da mesma forma, o Espírito Santo respeita a sua liberdade. Se você não dá a liberdade para ele atuar, ele não vai atuar. Ele respeita a sua liberdade.
Então é necessário que nós primeiro conheçamos e saibamos que isso existe, que essa dimensão poderosa existe, que essa força no meio de nós espiritual existe, que essa comunhão que nós podemos ter com os anjos, essa comunhão com Deus, essa comunhão com Jesus, esse participar da vida sobrenatural com o Espírito Santo é possível para nós, mas enquanto nós não nos abrirmos, nós teremos olhos e não iremos enxergar, ouvidos e não iremos ouvir, coração e não iremos sentir. Daí a necessidade que temos de cada um de nós nos abrir a isso. Primeiramente, veja bem o que fala aqui. São Paulo não recorria a nada que era humano para ser um instrumento na mão de Deus. Ele simplesmente se entregava. Ele somente se abandonava. Se você chegar no seu filho de 1 ano, 2 anos, e colocar ele numa altura de 5 metros, ou até mais, e falar, filho, o filho vai falar, oi papai, vai dar com a mãozinha para você, não é verdade? E você diz ao seu filho, filho, se joga daí, papai vai te pegar aqui. O seu filho vai se jogar, porque ele acredita em você, ele confia em você, e ele não vai ter medo de nada, ele vai se entregar e vai se lançar, pois é dessa maneira que nós precisamos aprender a relacionarmos com Deus. Precisamos nos entregar totalmente, confiando que Ele vai nos segurar, que Ele vai nos dirigir, que Ele vai se revelar para nós. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, é de suma importância que nós venhamos a despertar para isso. Existe um mundo sobrenatural e espiritual ao meu redor, que somente se revela a mim se eu der abertura. Essa abertura se chama Espírito Santo de Deus. Não confunda com seitas que apresentam outra realidade por aí. Veja bem, o Evangelho é único, Jesus é o único Senhor. E nós acreditamos no Jesus que foi concebido no ventre de Maria, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Pois esse mesmo Espírito, por isso que eu disse há pouco, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, irá levar-nos a essa vida sobrenatural. O que eu quero dizer a você com essa reflexão é que esse mundo existe e é para você. E ele é fantástico. Ele é maravilhoso. Aí até São Paulo fala, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração nunca imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fique com a gente, participe conosco, venha conhecer o Senhor.